Estão no canal Deison Monteiro, se inscreva aqui no canal, curte, continue vendo nossos vídeos e nos sigam também no Facebook Deison Monteiro. Vamos falar aqui de uma situação que muitos brasileiros não conhecem, que é a revolta da cachaça, né? Isso é um tema até que cai na prova do Enem. Eu vou aqui ser breve, tá? Não vou ser detalhista porque é muito grande a história, mas ela se deu no ano entre 1640 e 1660 na cidade do Rio de Janeiro. Quando Portugal ainda dependia da Espanha, Portugal não era ainda independente. Quando Portugal se tornou independente em 1640, o que acontece? Eles viram que o país estava endividado, como o Brasil era a colônia deles, eles resolveram vir ao Brasil para poder arrecadar mais dinheiro e pedir que o Brasil comprasse deles vinho e parasse de produzir cachaça. Então, com aquilo, o que aconteceu? O Brasil começou a perder. Para a gente se estender um pouco, a Holanda, por exemplo, quando saiu do Brasil, foi expulsa do Brasil, né? Ela levou daqui do nosso país a cana-de-açúcar, né? Que era riquíssima, era um dos melhores modos de se fazer dinheiro no Brasil, é a cana-de-açúcar. Então eles vieram a competir, a Holanda, com o Brasil. O Brasil, vendo isso, percebendo que a exportação estava complicada, estava diminuindo, o Brasil resolveu aumentar a produção de cachaça, né? A produção de cachaça. Então o Brasil aumentou essa produção. Portugal logo se manifestou dizendo que o Brasil tinha que passar isso para eles, e não foi passado. Por que vocês estão aumentando a produção de cachaça? Se eu pedir vocês comprar vinho, não cachaça, não quero que ninguém aí no Brasil beba cachaça, senão os pernambucanos e às vezes os escravos. Não quero que vocês bebam cachaça, bebam vinho, o nosso vinho, porque aquilo dali ia produzir mais giro capital para Portugal. Enfim, existiu no estado do Rio de Janeiro um governador chamado Salvador Correia Sá, Salvador Correia de Sá, né? Ele fez um decreto, uma lei que cobrava mais imposto, mas que liberaria para o povo a cachaça. O povo ficou feliz, né? Nem todos, alguns ficaram felizes, mas existiu 112 grandes empresários das redondezas que se revoltaram contra aquilo, né? Contra o que esse governador do Rio fez, e foram lá, se revoltaram, começaram a fazer barulho com sininho no lago, enfim. E aquilo dali chegou até os ouvidos de Portugal, né? E Portugal, percebendo que o Brasil não ia parar de produzir a cachaça, que estava o povo bebendo, e eles falavam: não quero que você produza. E para a gente não se estender muito, vieram aqui ao Brasil alguns portugueses, e em alguns locais que produzem a cachaça eles tacaram até fogo, né? Entre 1658 para 59. Em 1660, que foi de fato a revolta da cachaça, quando de fato esse governador, ele, em outras palavras, liberou generalizadamente a cachaça para que todos tomassem. Então, Portugal com certeza se manifestou. O rei de Portugal fez uma intimação a esse governador do Rio de Janeiro, né, que era Salvador Correia de Sá, e Salvador teve que se explicar. Ele até antes disso tinha falado para ele que não, eu compro a cachaça de um tio que me vende, mas Portugal não engoliu a história. Então ele foi, passou isso para Portugal. Portugal deu essa intimação e falou que não era para ele vender mais. Eu não quero que você venda a cachaça, eu não quero que você venda a cachaça, eu quero que você faça a cachaça para a gente e compre o nosso vinho, não aí vocês vendendo, né? Mas não deu certo, continuou fabricando a cachaça e começou o contrabando de cachaça, e aumentou demais, de 450 litros ano, se eu não me engano, foi para 350 mil, né? Aumentou demais, até que então, para a gente não se estender muito, Portugal viu que não tinha jeito mesmo e liberou a cachaça para que o país vendesse mesmo. Pode vender a cachaça aí, porque a revolta lá de 1954 até chegar em 1960, que foi o ápice, né, do Brasil nessa revolta,
Então liberou mesmo a cachaça para todo mundo. Então as pessoas começaram realmente a produzir, as fábricas a produzirem a cachaça, as pessoas começaram a tomar muita cachaça e ser distribuído para o país inteiro, principalmente para o Nordeste do Brasil. Então essa aí é uma breve que nós estamos fazendo da revolta da cachaça, que começou, né, depois da a Espanha libertar Portugal, entre aspas, né? Portugal ficou livre dela e Portugal veio ao Brasil cobrar esses impostos, para aumentar impostos no Brasil e pedir mais produção de cana-de-açúcar, essas coisas, e pedir para que o Brasil comprasse só vinho. Então o Brasil logo naquela época se revoltou e aos poucos começaram essa briga Brasil e Portugal em favor da cachaça e não do vinho, porque se o Brasil ficasse só comprando o vinho deles, o Brasil nunca ia produzir nada. Então isso se deu lá em 1600, entre 1640 e 1660. Mas para você saber detalhes, coisas mínimas, detalhes sobre a revolta da cachaça, você também pode pesquisar também no Google, então até mesmo comprar livros, que foi no meu caso, comprando livro é melhor, né? Ou numa biblioteca você vendo, porque ali você vai ler sobre a revolta da cachaça detalhadamente, tudo que aconteceu, nomes, imperadores, a época, como é que foi, os detalhes, porque se você for passar isso em vídeo vai demorar, que eu por exemplo, conheço alguns amigos de YouTube que fazem a revolta da cachaça em 20 e poucos minutos, meia hora. Eu não prefiro abreviar. Então começou lá em 1640 e terminou em 1640 e terminou em 1660, logo após a libertação de Portugal, que estava preso à Espanha. Então Portugal se viu endividado, veio ao Brasil, pediu para que comprasse mais vinho, e o Brasil começou a se rebelar, fazendo cachaça de toda forma. Ainda mesmo que a Holanda saiu, se tornou mais agravante, que a Holanda se tornou concorrente de cana-de-açúcar com o Brasil. Fica essa breve aí de Deison Monteiro com todos vocês. Continue vendo nossos vídeos aqui. Até a próxima resenha com todos vocês. Valeu, galera!